Eu faço. Disse pra começar uma nova? Calma, não tem ninguém. Não tem como eu olhar lá não agora, né? Não? E aí, pessoal, nós vamos tentar novamente. Não detectamos aqui o problema, mas as lives elas estão caindo de repente. Falei agora com o pessoal do Fonage, disse que realmente não sabe dizer o que... Porque não está travando, né? Como se fosse a internet, e ela cai de vez. Então vamos aguardar aqui o retorno do Dr. Aureliano, né? Enquanto isso, vamos aqui falando mais um pouco sobre os juizados especiais, esse momento pós-pandemia, que eu acredito que realmente nós vamos ter grandes avanços no sistema como um todo. Não acredito que nós vamos ter melhorias, nós vamos ter, né, formas de realizar as nossas audiências de maneira remota. E é muito, muito bacana poder ver essa mudança do judiciário. Eu acho que vários colegas que estão aqui já viram várias mudanças do judiciário brasileiro. Já presenciamos, né, a mudança do papel para o eletrônico. Já presenciamos a implantação do sistema de autocomposição, né, essa busca por autocomposição. Já presenciamos tantas novidades boas no judiciário e eu acho que essa pandemia vai trazer outras grandes novidades, não é? Vamos ver aqui, doutor Aureliano. Doutor Aureliano, vamos tentar novamente. Ver se dessa vez nós conseguimos manter aqui a nossa conexão. Interessante que não é uma queda na conexão, é um problema na live que ela cai imediatamente. Estamos aqui com tanta gente bacana. Lembro demais do nosso... Olha, chegou o doutor Aureliano. Vamos lá. Eu acenei para ele, mas falta ele pedir aqui. Foi? Sim. Pronto, chegamos, doutor Aureliano. Eu Vamos vou ver agora essa parte para o senhor falar logo, senão não vai dar tempo, né? Pois é. Mas a gente Pois é, eu vou agradecer à presidenta Janice, o Bialy, ao Guilherme, a todos os fonagianos que, durante esses mais de 20 anos que eu estou em juizado, eu tenho aprendido muito com os fonagianos, que mente, enfim, são todos, né? Os mais antigos e os mais novos, a gente sempre está aprendendo. Eu tenho acompanhado algumas lives, webinários e também as nossas lives, e eu vou fazer apenas uma retrospectiva do que tem se passado, tem se debatido nessas lives. Um dos webinários que participou o ministro Buzzi, ele iniciou a sua fala com o seguinte posicionamento: a fase de adequação de métodos alternativos de conflito já passou, precisamos implementar. E a partir daí, a partir dessa premissa, ele estabeleceu o seu posicionamento, mas não voltado para os juizados especiais. A fala dele ficou muito voltada para o trabalho feito pelos Jesus. Posteriormente, o nosso querido André Goma, que é um colega da Bahia, espetacular, e ele nos diz, numa das falas dele, o processo tem que acabar rápido. Ele diz, não, o processo tem como finalidade resolver o conflito. E outra live com Bacelar e o nosso
querido amigo Joaquim, Bacelar coloca o juizado como um meio, como um instrumento jurisdicional, vamos dizer assim, de acolhimento. Ele diz que o juizado não deve estar matando o processo, mas está resolvendo o direito, ou seja, o conflito. Por outro lado, no diálogo travado entre os dois, Joaquim diz: juizado julga muito, não está aplicando o direito, juizado não é para julgar. Como é bom fazer uma conciliação bem feita. E a juíza Valéria Lagrasta, lembro bem, ela falando no 46º FONAGE, no Paraná, e ela é uma juíza que escreve, tem muitos textos publicados, livros publicados, né? Ela diz o seguinte: o sistema do juizado foi criado para facilitar o acesso à justiça e solucionar lide pela conciliação, resolução processual sociológica. E diz mais: o juiz não é mero prolator de sentença, é um agente de transformação da sociedade. E ela prega que haja uma interação entre o trabalho feito pelo Jesus e o juizado. Como, acredito eu, como se não eliminasse a conciliação do juizado. Porque alguns pregam que para que se possa chegar a fazer a reclamação no juizado, é preciso antes procurar uma solução extraprocessual, pré-processual, alternativa. Antes, pré-processual. Bem, e essa questão tem sido muito escrita, discutida, falada, inclusive com mestres como Kazuo Watanabe e outros grandes mestres que têm se manifestado sobre isso. Por outro lado, na live que teve a participação de Clemente e o colega e jurista Fernando Cajardoni, o Clemente colocou algumas questões, duas importantíssimas. A questão do interesse processual como condição da ação no que concerne antes de ajuizar o pedido no juizado, haja que se procurar, né, resolver a questão de forma pré-processual através dos meios alternativos de solução de conflito. E, por outro lado, ele também defende a tese de que deve haver uma mudança na sucumbência dos honorários advocatícios. Ou seja, alterar o artigo da nossa Lei 9.099, se não me engano é o artigo 53 ou 54, que estabelece que os honorários são fixados para o recorrente vencido entre 10% a 20% do valor dado à causa ou do valor da condenação, dependendo, né? Cajardoni, ao responder, ele diz: quanto à primeira questão, que é o interesse processual, ele concordava, mas diz o seguinte: mas alerta ele que a resistência nos tribunais, no que pertine a essa exigência prévia, e com referência ao emprego, ainda com referência ao emprego das audiências virtuais, ele diz que há que se tomar muito cuidado, porque pode comprometer o acesso à justiça, ao juizado, isso a depender da vulnerabilidade dos nossos jurisdicionados. Bem, ele usa até uma expressão interessante, que o processo tem preço, para que não o juizado passe, então, a estabelecer valores, cobranças, e a assistência judiciária seja, vamos dizer assim, amenizada. Seria mais ou menos isso. E eu vi uma live que me chamou bastante atenção, que foi a live entre a juíza Valéria e o professor Kazuo. O professor Kazuo é uma dessas pessoas que ajudou um jurista, um estudioso, um homem operador do direito, e ajudou extremamente a implantação de juizados no Brasil. A partir da experiência que houve no Rio Grande do Sul, aquela primeira experiência que houve no Rio Grande do Sul,
Posteriormente, com o surgimento da Lei 7.244 de 1984, e com todas essas experiências, veio à tona a Lei 9.099, de 1995, que a ministra Nancy denomina essa lei de Lei-Mãe de Juizados. E nesta live, entendeu? O professor Cazu, ele faz uma retrospectiva histórica de como chegou ao Brasil os juizados, de como ele se originou, foi implantado a partir dessa experiência do Rio Grande do Sul. E ele diz mais, que quando foi criada a Lei 7.244 e a sua implantação, esta lei houve resistência por parte dos tribunais. Os tribunais não viram com bons olhos a Lei 7.244. Até que, enfim, com absoluto êxito, esta lei foi implantada na sua concepção no Tribunal de São Paulo, em que as conciliações chegavam até a 90%. E o professor afirma, palavras dele nessa live, a conciliação é a pedra de toque dos juizados especiais. Este é o fundamento e a pedra de toque dos juizados especiais. E ele diz mais, o Brasil precisa continuar com juizados como eles estão. Eu fiquei refletindo muito sobre essas questões. Quando fui convidado para fazer essa live, eu tive uma preocupação muito grande de fazer uma leitura muito generalizada e, evidentemente, repensar a minha prática em juizados, que já vão aí, essa prática que já vai aí em torno de uns 20 anos, mais ou menos. Eu participei do primeiro FONAGE, para você ter uma ideia, colega Sulamita, em 2003, naquele FONAGE, o 12º FONAGE de Alagoas, onde eu achei a coisa mais impressionante. Realmente foi o grande impacto que eu tive, foi com esse FONAGE, o 12º de Alagoas, porque lá não havia pompas. Reuníamos numa sala, com as mesas em torno, os coordenadores ou representantes de coordenação ali discutindo sobre os juizados, de forma absoluta. Lembro que neste primeiro FONAGE, o 12º FONAGE, eu vi uma palestra dada pelo professor Cazu e também palavras dadas, manifestações que ela tinha sido convidada, eu não a conhecia ainda, da ministra Nancy. O professor Cazu dizia de uma forma bem clara, o juiz brasileiro tem a cultura da sentença. O juiz brasileiro gosta de julgar. Isto que o Joaquim disse na sua live, há muito julgamento e nós temos que ter uma preocupação imensa com a conciliação. Não vamos aqui discutir mediação, conciliação. Nós sabemos que mediação, ela é aplicada em determinados conflitos e a conciliação em outros conflitos. Alguns dizem que a conciliação são para relações jurídicas circunstanciais e a mediação para relações mais continuadas. O grande jurista Vará, ele diz o seguinte, ele dá um conceito que eu acho genial sobre mediação. Essa coisa é genial. Ele diz, mediação é um trabalho sobre afetos em conflitos e não um acordo entre partes que seja exclusivamente patrimonial. E é isso. A mediação, ela é muito bem aplicada, por exemplo, nas questões familiares. No juizado, é conciliação, porque o conciliador e a conciliadora é mais ativa, ela está mais presente, ele é mais protagonista. As partes são protagonistas e quem concilia, quem participa para tentar facilitar o acordo,
é também protagonista. E as demandas são demandas circunstanciais em juizado. Então, eu tenho esta grande preocupação com o juizado, sobretudo na conciliação. Eu vou contar uma experiência. Eu disse para a presidente Janice, eu traria também aqui uma experiência minha. E a minha experiência foi quando eu fui juiz do juizado de trânsito aqui em São Luís do Maranhão. Na época, aqui São Luís é uma cidade bonita, agradável, boa, é a minha cidade, né? É chamada Ilha do Amor, muitos poetas, é uma coisa, é uma beleza, São Luís do Maranhão. Mas na época que eu fui juizado, que eu fui juiz do juizado de trânsito, as ruas, quando chovia, nós tínhamos média de 10, 12 acidentes. E naquela época, naquele período, havia aqui como corregedor da Justiça aqui do Maranhão, o desembargador Jorge Rachid. Ele resolveu, então, criar uma unidade móvel, composta de conciliador, perito, oficial de justiça. Que, quando o acidente ocorria, as partes chamavam essa unidade ia ao local com todo esse pessoal. Então, repare bem, se a gente tivesse, um exemplo só, 10 acidentes, desses 10 acidentes, havia uma conciliação, se conseguiu um acordo de 8. O oficial de justiça, de imediato, já citava para a sessão de conciliação no juizado os 2 outros acidentes. Quando chegava a mim, eu conseguia conciliar um e julgava apenas o outro. Chegou um momento no juizado de trânsito que eu puxei o freio de mão, porque senão não teria mais processo. A não ser as poucas execuções que tinha, uma média de 30 e poucas execuções que havia para poder dar andamento. Você tem uma ideia que quando a conciliação ela é muito bem trabalhada, as turmas recursais, o número de recursos é bem reduzido nas turmas recursais. Essa tem sido a minha grande preocupação. Eu ouvi atentamente a sua palavra sobre a questão da virtualidade. Eu acho que é cabível no juizado. A minha preocupação no juizado, e aí eu centro no juizado, é a conciliação feita por videoconferência. A confidencialidade, né? O contato, a oralidade, a mediatidade, a imediatidade com as partes, essa participação das partes, essa é apenas a minha preocupação. Mas agora, nesse período de pandemia, na turma recursal, nós julgamos exaustivamente pelo procedimento online. Eu fico um pouco por aqui para que a colega fale, porque eu já falei bastante. Excelente fala, doutora Eliane. Muitas experiências a trazer aqui para nós, né? É muito bom. Esse contato aqui é exatamente para que a gente possa trazer essas experiências boas e estimular uns aos outros. Isso é muito bacana. E aí eu estava falando um pouco, quando começamos aqueles nossos problemas de cair a conexão, sobre as mudanças que o judiciário teve nesse período pandêmico. E eu falei um pouco da tecnologia, das audiências, né, remotas, do julgamento. O doutor Eliano colocou aqui que na turma recursal onde ele atua já tem feito essas audiências, essas sessões online, remotas. Né? E eu falei da ampliação das penhoras, das avaliações que eu vejo como possível fazer já de maneira remota, né? E a definição de comarca, que eu acho bem interessante, e eu acho que vai ser repensada a definição de comarca no judiciário brasileiro nos próximos meses, anos. Eu acho que não no futuro muito longínquo, nós teremos aí essas varas descentralizadas com juízes especializados em determinadas matérias. Eu acho que isso vai ser bem importante
para a qualidade dos serviços judiciais, das decisões judiciais, eu acho também que trará estabilidade. Né? Imagino juízes especializados em saúde, né, podendo atuar em qualquer local do Estado e, quiçá, do Brasil, né, trazendo aí os seus estudos específicos acerca do tema. Eu acho que isso trará qualidade. O judiciário ele tem passado por um momento de evolução muito grande em busca de julgamentos, de melhorias, de eficiência, de resolutividade dos conflitos, de desjudicialização. E eu acho que o próximo passo vai ser exatamente estimular aí essa especialização, essa qualidade. Eu acho que o momento pandêmico ele acelerou essa perspectiva. O teletrabalho, acho que ele foi implantado de maneira emergencial, né? Rápida, num piscar de olhos, mas mostrou que nós conseguimos trabalhar muito, produzimos muito, apesar dos fóruns estarem fechados. Os nossos servidores, eles conseguiram trabalhar, apesar de suas crianças estarem em casa, fora, né, das escolas, algumas casas com problemas até nos seus serviços, as secretárias sem poder adentrar as residências. Apesar disso, acho que nós produzimos muito. Imagine como vamos produzir remotamente em um momento de normalidade. Eu acho que isso veio para ficar. Né? Nós vamos ter economia, os nossos servidores eles vão ter economia de deslocamento, de tempo, de transporte, enfim, de vestimentas. Vai haver uma economia para todo mundo. O Poder Judiciário também vai economizar, né? Se investir no trabalho remoto, com diminuição do espaço físico, energia elétrica, água e tantas outras despesas que nós sabemos que o judiciário tem. E tudo isso se verificou com o momento pandêmico, né? Essa economia. Eu também acredito que o linguajar ele vai se tornar mais informal, né? Porque os atos digitais eles são mais informais. Então, aquelas grandes introduções, grandes discursos, eu também acho que vai diminuir, né? Aquelas intervenções longas, nós vamos ter aí E nós, juízes dos juizados especiais, já somos muito informados. O doutor Eliano disse aí que ficou encantado com o FONAGE de Alagoas, porque todo mundo era né, de uma maneira bem informal, no círculo, e os nossos FONAGES são assim, muito informais, discussões. Né? E aqui, nesse bate-papo a dois, doutor Eliano, eu me sinto assim, num círculo também. E mais ainda, sentada assim no chão, né? Todo mundo bem informal, eu me sinto num diálogo dessa forma, que eu acho que assim é os juizados especiais. Eu acho que esse linguajar, ele tende a ficar ainda mais informal com o momento digital. O judiciário, ele passou por uma forte mudança rápida, no piscar de olhos, né? E pois acho que nós temos... Não é verdade? Eu ainda me lembro, pra você ter uma ideia, ainda me lembro muito do professor Kazuo Watanabe sentado numa cadeira no meio daquela roda de juízes e juízas, né? E ele fazendo a sua palestra sobre juizados. Sem pompa, sem muita coisa. E aquele processo, e lembro ainda da ministra Nancy, ela em pé, naquele tempo, eu lembro que, não sei se era a Sueli que presidia FONAGE nessa época, mas eu lembro que quem organizou esse FONAGE, o juiz que organizou, não foi o Cícero, foi o Paulo Zacarias, que hoje está assim, afastado, não sei por que razão, mas se afastou enfim, foi o Paulo Zacarias. Eu lembro muito bem, a recepção final foi a coisa mais simples do mundo. E eu não sei, o mundo vai mudando e a gente tem que ir se adaptando a essas mudanças. É verdade. Eu não gosto muito dos discursos, aqueles discursos cheios de... Não, eu gosto de uma coisa que esteja muito adstrito, ou muita coisa que esteja adstrita à informalidade do juizado. Porque, para ver, o juizado se assenta no artigo 2º. Você tirou o artigo 2º da Lei 9.099, acabou o juizado. Não há mais necessidade. Há uma preocupação muito grande
de cepelizar o juizado. Repare que quando o Código de 2015 entrou em vigência e que trouxe a contagem de prazo em dias úteis, nós resistimos e continuamos a contar o prazo em dia corrido, na técnica utilizada anteriormente. O que é que fizeram? Simples. Fizeram uma mudança legislativa. A mesma coisa quanto aos efeitos dos embargos. Os efeitos dos embargos de declaração eram efeitos meramente suspensivos. Pronto. Entrava com os embargos, apenas suspendia, ele tinha um resto de prazo para poder ajuizar o recurso. Isto era uma forma de celeridade. Estava dentro do artigo 2º. Celeridade. O que é que fizeram? Modificaram os efeitos dos embargos de declaração. E nós temos uma linguagem própria no juizado que eu preciso que a gente atente para essa linguagem própria. Nós temos sessão de conciliação, que não é audiência. A audiência é onde há os debates, há a controvérsia, há o conflito examinado no seu contraditório. Aqui na sessão de conciliação é o momento em que as partes, independentemente de defesa, se encontram para poder, com o auxílio do conciliador, da conciliadora, tentarem essas partes um acordo. Olha, para você ter uma ideia, eu tive uma conciliadora e tive duas conciliadoras, uma anterior. Essa conciliadora era tão preparada que ela conseguia atingir, em termos de conciliação, no meu juizado, em torno de 40% a 60% e, às vezes, até 70% das demandas. Excepcional. Muitas vezes não estava fazendo a instrução, ela pedia algum processo da pauta, daí a pouco ela vinha com um acordo firmado entre as partes. Você vê como é importante a conciliação. Reduz a tarefa da turma recursal. Muito. Você não pode chegar numa turma recursal e ter 20 mil recursos. Isso é um absurdo. Isso, quando você está numa turma recursal que tem 20 mil recursos, a conciliação em juizado está falhando. Falhou a conciliação no juizado. Que esse é um dos grandes legados dessa pandemia, viu? A transformação do judiciário brasileiro. Eu acho que se nós atentarmos a tudo isso, eu acho que o judiciário brasileiro ele se transformou muito nos últimos anos e rapidamente nesses 4 meses. É impressionante o quanto que a gente conseguiu evoluir em termos de ferramentas, de celeridade, de mudança de pensamento, como a gente conseguiu entender que a gente consegue funcionar, mesmo remotamente, a gente consegue encontrar celeridade, a gente consegue encontrar as turmas recursais funcionando, em que pese as audiências suspensas em alguns locais, eu acho que a gente evoluiu muito. É óbvio, né, que apesar dessas mudanças positivas, existem algumas preocupações. E aí eu vou até colocar algumas situações, algumas sugestões aqui, que eu acho que o doutor Aureliano vai poder me ajudar para ver que são, apesar de todas essas evoluções no judiciário brasileiro, né, nesses últimos tempos, a preocupação está no momento pós-pandêmico. Né? O que é que nos espera nesse momento? Eu acho, e o ministro Herman, em um dos webinários da Infam, que ele muito propriamente colocou, falando exatamente dessa preocupação, ele disse, lembrem que aquelas ações dos planos Bresser, Collor, né? Não sei se todos lembram dessas ações. Eu acompanhei aqui o webinário. Pois é. Até hoje ainda se julgam essas ações no judiciário brasileiro. Sabe quantos anos isso faz? Mais de 20. E aí ele disse... Estava discutindo algum assunto lá, aí ele deu como exemplo essa questão da morosidade. Isso. Aí a preocupação é essa crise sanitária, ninguém sabe quais são os reflexos no judiciário brasileiro. Se espera, e o ministro Buzzi, ele também disse muito propriamente, são milhões de demandas esperadas no judiciário brasileiro para os próximos meses. Milhões, se fala em milhões de demandas. Que vão se estender pelo tempo.
E entende-se que 60% dessa demanda vai desaguar aonde? Nos nossos juizados especiais. Por isso que a nossa grande preocupação nesse momento pós-pandêmico é de como lidar com essa enxurrada de processos. Nós tivemos 3 recordes de superendividamento nos últimos 3 meses. Chegamos a 75% de famílias endividadas no Brasil. Endividamento significa o quê? Inadimplência, obviamente, e número de conflitos aumentando e número de processos aumentando. Isso, né, deságua no judiciário brasileiro. Nós estamos numa situação, e aí a gente precisa se perguntar, será que a gente está preparado mesmo para receber tanta demanda? Por isso que eu acho tão importante que a gente implemente o que a gente aprendeu de bom nesse momento pandêmico, que a gente aumente essas ferramentas, melhore, traga mais tecnologia, aproximar as partes é muito importante. Acordos pré-processuais. E aí entra aqui a polêmica, viu, doutor Aureliano? Vamos ver o que é que o senhor acha disso aí. Um ponto que eu acho extremamente polêmico, que eu acho que tem 3 sugestões que eu traria aqui para que a gente possa segurar melhor o judiciário, os juizados especiais nesse momento de enxurrada de processos. E os 2 deles trazem muita polêmica. Um deles, o senhor já falou aí acerca da condicionar o acesso ao judiciário a um acordo pré-processual. Né? Eu acho que é uma tese trazida já pelo nosso professor Cazu, né, que vem sendo já timidamente colocada no judiciário brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal, STJ, entendendo sim a importância de buscar primeiro essa solução extrajudicial. Né? Nós já temos várias buscas de se implantar esse entendimento, nós temos ferramentas interessantes e importantes que podem nos ajudar nisso. Eu acho que um ponto importante para a gente refletir nesse momento, e aí eu peço aos nossos colegas que estão nos ouvindo, que possam dar suas sugestões também para nós aqui, interagir conosco, né, sobre esse filtro de demandas. Eu acho que nós temos que repensar essa possibilidade de impedir ao acesso aos juizados especiais, principalmente em matéria de consumo, quando as partes ainda não buscaram essa solução administrativa. Esse é um ponto que a gente vai discutir, doutora Eliane. E um segundo ponto que eu acho extremamente polêmico é a obrigatoriedade da audiência de conciliação. Eu ouvi atentamente André Goma aqui, numa das lives do FONAGE, ele falando da importância de que essa busca do método autocompositivo seja voluntária, né? Que as partes elas busquem voluntariamente. Isso reforça o sistema autocompositivo, o sistema multiportas, e eu acho isso, eu confesso que nunca pensei nisso. Em alguns momentos, o FONAGE sempre discute. O senhor que participa assiduamente aí dos FONAGES, né, sempre vê voltando às discussões da facultatividade e obrigatoriedade das audiências de conciliação, e a facultatividade sempre perde, sob o argumento de que o princípio da conciliação norteia o sistema dos juizados especiais, como bem o senhor colocou aí na sua fala. E aí, sempre perde, né? Mas essa discussão ela tem crescido, principalmente nesse momento de pandemia. E eu confesso que eu nunca pensei muito nessa situação de facultatividade. E aí, ouvindo o André Goma na última live, ele falou dessa preocupação, dessa voluntariedade para reforçar o sistema autocompositivo, de autocomposição. E eu fiquei pensando, e eu fiz uma análise de números no meus juizados especiais. Aqui em Natal, nós fizemos o seguinte: todos os juízes se reuniram, os 16 juízes dos juizados cíveis aqui da capital, e nós bolamos um padrão, um despacho padrão, né, onde nós informamos da situação pandêmica. Em razão disso, não tem como ter as audiências de conciliação, mas nós abrimos a oportunidade que eles ofereçam suas propostas por escrito, no sistema, através dos e-mails, dos WhatsApps ou no próprio sistema. Mas informando que, se houver pedido de audiência de conciliação, insistência, nós vamos fazer a audiência. Isso nós ganhamos tempo e o nosso processo ele não deixou de caminhar.
E dessa forma, nós verificamos, né, que, enquanto isso, nós ganhamos tempo para ir estruturando as audiências de conciliação remotamente, que nós precisávamos desse tempo para organizar os conciliadores, a parte de TI, enfim. E nós fizemos isso, e aí, quando eu ouvi essa live de André, eu disse, eu vou dar uma olhadinha nos meus processos. Eu despachei cerca de 600 e poucos processos nesse período, dizendo isso. Olha, se vocês tiverem alguma proposta, nos encaminhem, e nós encaminharemos as partes, nós faremos esse elo entre vocês, e, surpreendentemente, sabe quantas partes desses 600 processos pediram audiência de conciliação? Absolutamente nenhum. E eu parei para pensar, mais de 600 processos, nenhuma parte pediu audiência de conciliação. Isso mostra flagrantemente que essa obrigatoriedade ela não está correta. Tem alguma coisa equivocada nessa obrigatoriedade. E outra coisa, e se você disser, não, mas aí você não fez acordo. Não. Nós fizemos os mesmos acordos que nós fazíamos no período antes da pandemia. Porque as partes, elas apresentaram seus acordos por escrito, a outra parte aceitava ou não aceitava também de maneira digital, e nós aproximávamos as partes, íamos fazendo esse elo, e chegávamos aos acordos e homologávamos. Então, o que aconteceu? Eu cheguei a uma conclusão que essa obrigatoriedade, ela tem alguma coisa a ser repensada. Né? As partes elas não estão tão satisfeitas com essa obrigatoriedade. E isso não influenciou no meu número de acordos. Aqui em Natal, os nossos acordos variam nos juizados especiais cíveis. Eu acho que isso é mais ou menos a nível nacional, entre 15 e 25%, mais ou menos, no máximo, de acordos nos juizados cíveis da capital, né? Em momentos de normalidade. E o índice permaneceu o mesmo. Né? Ou seja... Eu tenho, sobre esse tema, esses dois temas, eu tenho posições mais ou menos firmadas a respeito. Eu sigo a esteira do professor Cazu. Eu entendo que o juizado sem conciliação, não é bem uma obrigatoriedade da conciliação. Acontece que a conciliação é designada, independentemente de registro, dessa coisa toda, está lá no artigo, se não me engano, 16, né? Ou 14, 14 não, 16, ou 18, se não me engano. E, independentemente disso, a parte é citada para a conciliação, ela é citada para a conciliação. Né? Isso é da essência. Se a parte não vier, tem-se a revelia. Se a parte autora não vier, extingue o processo. O processo é extinto. Então, há duas sanções. O CPC, 2015, ao estabelecer, ao trazer a mediação e a conciliação, o fez de forma facultativa. Se você não quiser, basta que diga que não quer. Ora, não vai ter. A nossa cultura, eu não estou me referindo a uma cultura do juiz ou da juíza. Eu estou me referindo à cultura do nosso povo. A cultura da litigância. A cultura da briga do vizinho, é a cultura enfim, de não pagar o aluguel, vamos dizer assim. Não quer dizer que você seja todo o tempo inadimplente ou qualquer coisa assim, mas é a cultura de... Tanto que quando eu estava no juizado, bem afastado aqui da capital, assim, mais para o subúrbio mesmo, a parte chegava, não conciliava com o conciliador. Quando chegava a mim, na audiência de instrução, eu propunha a conciliação. A parte autora dizia, não, eu prefiro que o senhor diga o que eu vou ganhar. Assim, mais ou menos assim, diga o que eu vou ganhar. Eu digo, não, aqui não é bem isto. Aqui é a conciliação. Ou seja, aqui é um acordo. A senhora ou o senhor, quando veio para cá, já, para juizado, já teve vir com a ideia de que há necessidade de se fazer uma conciliação, de se fazer um acordo. Eu não falo nem bem conciliação, porque às vezes esse pessoal não entende bem o que é a conciliação, né? Mas o acordo, quando você fala no acordo, ele entende.
um acordo. E, às vezes, eu conseguia, né, com que as partes se conciliassem. Eu entendo que se você retira do juizado essa obrigatoriedade, não é obrigatoriedade entre aspas, da conciliação, porque tem sanção de natureza processual, não é, de natureza processual, você retira a característica do juizado. O juizado deve trabalhar insistentemente com a conciliação. Criar aquilo que o professor Cazum chama de cultura da pacificação. Não se criou isso até agora. Você tem programas como conciliação, projetos como conciliação legal, né? Em juizado, muitas vezes, eu tive num FONAGE, aí numa desses estados, em que uma juíza ou duas juízas falaram para mim que as decisões que elas dão em juizado, na hora que vai fazer a avaliação para a promoção, há uma avaliação menor do que a do juiz ou juíza que dá numa vara. Eu fiquei espantado com aquilo, entendeu? Não havendo uma valorização do trabalho feito no juizado. Um juizado muito bem administrado, no que diz respeito a isso que eu estou falando aqui, o juiz pouco trabalha na instrução processual, ou trabalha de uma forma resumida na instrução processual, porque a conciliação funciona. Se a conciliação não funciona, terá instrução. Porque o juiz arbitral, quase você não tem essa questão do juiz arbitral, porque o nosso jurisdicionado é um jurisdicionado vulnerável, é um dicionado, como diz Capelletti, carente. Capelletti nos diz, esse tipo de justiça é uma justiça para o carente, para o jurisdicionado carente. O outro aspecto é a questão pré-processual, que eu penso que já está encerrando, né? Outro aspecto é a questão pré-processual do acordo. Se o juizado ficar condicionado a essa questão pré-processual do acordo, como a falta de interesse processual, condição da ação, do pedido, é um problema danado, porque o juizado foi criado para o acesso. E este acesso não é só entrar com o pedido no juizado, mas é ter uma solução justa, quer seja uma solução judicial, quer seja uma solução pelos meios adequados de solução de conflitos. Na verdade, a melhor solução sempre é esta, pelos meios adequados de solução de conflito, porque ninguém ganha. Na solução impositiva, nós sabemos, é coisa tão que há um ganhador e um perdedor. Então, o juizado, ele tem que manter. Se ele deixar, é melhor, então, voltar-se, repristinar-se a Lei 7.244. Entendeu? Talvez eu seja um pouco radical nessa posição, mas não, eu penso... Mas o posicionamento verdadeiramente o posicionamento... O juizado ele tem que ser mantido e o seu alicerce, a sua pilastra básica, tem que ser mantida, que está contido nos princípios do artigo 2º da Lei 9.099, de 95. De outra forma, não será juizado. E eu confesso que eu nunca tinha pensado realmente nisso, porque, para mim, os sistemas de juizados especiais e conciliação caminhavam sempre de mãos dadas. E eu acho que essa obrigatoriedade ela foi extremamente importante, realmente, para incutir a cultura de conciliar, naquele momento onde um país extremamente beligerante. Mas eu confesso que tenho repensado isso. Eu percebi, inclusive, que os meus processos eles caminharam 30% a 40% mais rápido. O meu índice de conciliação se manteve o mesmo. E eu tenho observado que o sistema multiportas, né, que entrou no nosso sistema de justiça através do novo Código de Processo Civil, em 2015, ele tem pensado realmente nessa voluntariedade. Por entender que quando se vai à conciliação, à mediação, de maneira voluntária, né, isso traz mais satisfação, traz mais fortalecimento ao sistema autocompositivo.
Mas entendo demais esse posicionamento. Eu acho que sempre foi o posicionamento da grande maioria de todos. Eu trouxe aqui, né, mais como uma reflexão nesse momento Tá bem, tá ótimo. para que a gente de Estamos repente já na fase final, já? Já? eu acho quero... que faltam 10 minutinhos, doutora Eliane, sabe? Ainda faltam 10 minutos? Porque Eu caiu. tenho aqui um textinho que eu escrevi Eu sobre... acredito. O Vará, ele tem uma frase que eu acho interessante e serve muito para esse tipo de justiça que nós dela participamos. O homem foi feito de carne e sonhos. Eu tenho uma preocupação grande com a tecnologia, não que eu seja avesso à tecnologia, não é isso não. Eu estou no mundo de tecnologia, mas eu costumo dizer o seguinte, parodiando um sociólogo, ele diz o seguinte, o homem não é fabricado. Ele nasce de uma relação de amor e prazer. O juizado veio justamente para rehumanizar a jurisdição. É o contato com aquelas pessoas mais carentes, mais vulneráveis, que necessitam mais da justiça e que até o Código de 1973 e até 2015 estavam marginalizadas do Poder Judiciário. Alguém que com muita dificuldade, eu costumo sempre dizer isso, alguém que com muita dificuldade comprava um liquidificador numa dessas lojas de departamento que não havia tantas. Daí a uma semana o liquidificador não prestava. E a loja, ele dizia assim, nada se pode. Podemos fazer mais nada. E aí, como é que eu vou ficar? Comprou, pagou, perdeu o dinheiro. Não tinha para onde recorrer. Era a chamada litigiosidade contida. Esta pessoa preferia perder. Acho que o senhor deu uma travada, doutora ali. Travou um pouquinho, né? Voltou. Uma coisinha pequena que eu dizia assim, uma das funções dos juizados é rehumanizar a função jurisdicional, ao solucionar de forma pacificada os conflitos sociais, possibilitando as partes que sejam protagonistas do resultado, ou pela conciliação, ou pela mediação. É o que eu penso, com base nesta lição, nesta frase de Barak, tem um livro espetacular, Ofício do Mediador. Eu acho que todo juiz, toda juíza deveria ler, todo conciliador. Os meus conciliadores do meu juizado, essa que eu falei, era uma conciliadora espetacular, e depois ela foi substituída por uma outra, eu sempre possibilitava ela, possibilitava que ela procurasse se preparar para fazer uma conciliação humana, técnica mais humana, técnica mais humana. Eu mesmo comprava os livros e dava, leia isto aqui, ponha em prática. Fiz tudo isso e conseguia sempre que as conciliações fossem realizadas. Uma das coisas que eu tenho muita preocupação é com a questão da produtividade. A produtividade, como instrumento de promoção, ela é muito fordista. É um princípio de mercado fordista. E juiz não trabalha para o mercado. Juiz trabalha para esta pessoa que não é fabricada. Esta pessoa que nasce
de uma relação de amor e de carinho. É isso assim que eu penso. Maravilha. Estamos chegando já perto aqui. E um outro ponto também que eu acabei não falando, que eu acho que também é importante que a gente pense nesse momento pós-pandêmico, é sobre o trato especial com os superendividados, né? Nós estamos com muitas pessoas endividadas em situação financeira realmente complicada e nossa alteração do Código de Defesa do Consumidor, que é o projeto 3515, nós estamos aguardando essa alteração aí para que haja uma obrigatoriedade nos tribunais brasileiros de que esse trato com o superendividado seja diferenciado, mais humano, dentro dessa perspectiva humana colocada, muito bem colocada aí pelo doutor Aureliano, essa perspectiva humana dos juizados especiais, o trato especial com esses consumidores endividados. Não aquele que age de má fé, né? Mas aquele que realmente não está conseguindo pagar suas dívidas. E é importante, e esse momento de pandemia, eu imaginei que esse projeto ele fosse ser aprovado rapidamente, porque é urgente essa aprovação, né? Que a gente possa tratar diferente esses superendividados, porque não adianta tratar um processo de um superendividado como um processo qualquer, um processo, né, normal. Porque ele precisa de educação, ele precisa se reintegrar à sociedade. Muitas vezes, sabe, doutor Aureliano, eu vi uma fala sobre isso, que esse problema de superendividamento, ele influencia socialmente, economicamente, mas também na saúde mental dessas pessoas. Né? Não tenho dúvida. E aí é um problema de saúde pública mesmo. E a gente precisa tratar essas pessoas de maneira diferente, educando, prevenindo o conflito. E tudo isso vai trazer também diminuição do processo judiciário, a partir do momento que a gente vai educar essas pessoas a consumir melhor, consumir mais corretamente, porque esse também é um papel dos juizados especiais, né? Levar essa prevenção, mostrar como é que esse consumo deve ser realizado. Consumir com organização, com responsabilidade, porque isso é bom para o credor e é bom para o devedor. E é também esse apelo que a gente faz ao nosso legislador, que apresse a aprovação dessa alteração do Código de Defesa do Consumidor, para que os nossos tribunais realmente possam implantar esses setores. Nós já temos vários projetos muito vitoriosos, né, de trato diferenciado do superendividado, começando no Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, e vários tribunais implantam, mas nem todos. Aqui, por exemplo, nós não temos, não sei, no Maranhão, um setor eu não conheço aqui. Não, né? Eu tenho algumas preocupações para que... Esse é um problema muito sério, o problema dos superendividados. A gente tem que olhar isso. Eu tive uma oportunidade de ver uma senhora, já de uma certa idade, ela esteve comigo numa audiência e o número de empréstimos consignados dela era imenso. Tinha, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo de 12 empréstimos consignados. Evidentemente que é um caso próprio de superendividamento. Os bancos não fizeram acordo e tal, não tinha nem como fazer acordo. Ela estava praticamente não recebendo absolutamente nada. Muitos empréstimos consignados. Quando ela sentou, procurei tentar ver se as partes se compunham. Tá? Não consegui. E aí eu examinei a questão e eu disse para ela, assim, de uma forma muito sem ser agressivo, disse, olha, minha senhora, a sua situação é uma situação que o judiciário vai ter uma certa dificuldade de resolver. Eu vou tentar amenizar a sua situação, mas o judiciário tem uma certa dificuldade. A senhora tem que reunir com a sua família, com seus filhos, com toda a sua família, para relatar o que está ocorrendo com a senhora. Porque o seu problema é um problema, evidentemente, judicial, mas é um problema extremamente familiar. Vai além disso. Resolver, porque a senhora está numa situação insustentável de vida. É mesmo. Nós lidamos com a vida da pessoa. Precisa do apoio da família, né? A família precisa examinar isso, não é? Não adiantava eu dar uma decisão para ela, para ter um desconto de 30%, qualquer coisa, 35%, sei lá. Não adianta. Né? Não adianta. De outra forma, o fornecedor daquele crédito, aquela coisa, não examinou a vida dessa pessoa. Quer dizer, não teve o cuidado de saber se aquele consumidor era um consumidor viável ou não era um consumidor viável.
apenas jogou o empréstimo, daquele negócio de 70 prestações, infinitas, intermináveis, e termina criando um problema de saúde no campo econômico, de saúde no campo da família e de saúde pessoal. Isso você tem absoluta razão sobre isso. É um problema que nós temos que pensar. Eu acho até que nós poderíamos implantar esses setores nos nossos tribunais, desde já, pedir, né, que haja uma regulamentação. Estamos prestes a ter a alteração no Código de Defesa do Consumidor, bem perto mesmo. Se pudesse haver uma pressa nessa aprovação, seria excelente. Mas, se não, o momento pós-pandêmico nos exige pensar nesse trato diferenciado, né, doutora Eliane? Pelo menos a pandemia serviu para alguma coisa, para dizer a cada um de nós, no mundo inteiro, que nós somos seres humanos. É verdade. Nós somos seres humanos. Como seres humanos, nós vivemos e morremos. Algumas pessoas que muitas vezes nem acreditam em Deus, mas acham que são Deus. O pior não é não acreditar em Deus. O pior é a pessoa achar que é Deus. É verdade. Aí é complicado. E o judiciário, eu acho que ele virou essa página aí do presencial para o remoto de uma maneira tão rápida, né? E a gente precisa repensar isso, mas ele respondeu de forma surpreendente. Eu acho que o judiciário brasileiro está de parabéns, né? Ele conseguiu responder e a gente encontrou aí tantas ferramentas que a gente pode encontrar nesse momento totalmente inúteis e desnecessárias, tantos procedimentos inúteis e desnecessários, e ao mesmo tempo tanta coisa boa que apareceu, tantas ideias. Se a gente conseguisse, né, juntar todas elas, as ideias dos colegas, como fazer, como atuar, as ferramentas novas, essa aproximação entre as partes. O que eu acho muito, muito interessante são os sites dos tribunais de justiça, né, abrindo suas portas a que as partes façam as suas composições de maneira extrajudicial, que busquem contato com os bancos. Eu acho que vários estados, né, teve essa suspensão, inclusive, de pagamentos e abertura para que as partes elas busquem aí resolver os seus débitos. Tudo isso dentro dos próprios sites dos tribunais. Os tribunais têm agido aí pensando nesse momento pandêmico. Eu acho que... aproveitando isso, tem que se dar relevância ao juizado. Não é? Eu concordo plenamente com o trabalho feito pelo Sérgio. Ótimo. Mas o juizado tem que ser valorizado. É verdade. O juizado é que encaminhou, através do juizado, foi que se encaminhou tudo isso nesse nosso Brasil. A sua origem, a evolução que veio tendo, até chegar a esse que hoje se chama sistema de juizado. Né? Nós estamos a apareceu aqui o nosso reloginho para encerrar. Tá bom. Eu vou fazer aqui o meu fechamento, se eu quiser fazer Eu quero agradecer ter participado dessa live, foi excelente, aprendi muito, isso é que é mais importante. Nós somos eternos aprendizes, sempre estamos colhendo esse conhecimento das pessoas com as quais nós convivemos. Né? E eu me humanizei muito no trabalho que eu tenho feito até hoje nos juizados. Aprendi a conviver com as pessoas mais humildes, embora a minha origem seja uma origem de bairro, rua e família com Deus. Ok. Muito obrigada pela participação. E eu espero também, eu agradeço muito esse bate-papo com o doutor Aureliano, foi excelente, aprendi muito. É sempre bom a gente colocar, né, nossas posições e que somos divergentes, porque isso é que faz crescer o nosso sistema, né? A divergência constrói. O conflito pode ser destrutivo e pode ser construtivo. Depende de quem pacifica o conflito. Que maravilha. E eu imagino que daqui a um tempo nós vamos poder avaliar melhor esse momento pandêmico, ver tudo que nós conseguimos de bom, né? E eu espero que o judiciário ele se fortaleça. Ele realmente se torne um judiciário mais forte, mais eficaz.
Agradeço a todos a presença, foi muito boa a nossa presença. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, Obrigado. Carolina, um Até abraço. logo.